conferências que consciência é um instrumento de percepção, de análise, né? Um instrumento de compreensão de todos os fenômenos, de todos os fatos, de todas as coisas. Então a consciência é um instrumento muito importante, é em função delas que fazemos a leitura de tudo. Então quanto mais consciência nós tivermos, maior será a nossa leitura de mundo, a leitura de fatos, a leitura de fenômenos, maior será a nossa interpretação, maior será a nossa percepção, maior será a nossa compreensão. Então vale a pena nós ampliarmos esta ferramenta, e graças a Deus nós temos um instrumento para isso, que são os 3 fatores de revolução da consciência, onde é possível nós partirmos desse pouquinho de consciência que nós temos, onde não percebemos quase nada, para um grau de consciência maior, onde passamos a ter a percepção de quase tudo. Então, e por isso vale a pena nós estarmos aqui trabalhando. Então nós vimos esse vídeo, né, que nos elucidou, nos deu alguma noção, nos conceituou, né, a respeito do que é objetividade, o que é subjetivismo no nosso trabalho. E aí a gente viu também na conferência anterior sobre o trabalho, né, que para trabalharmos adequadamente, para obtermos êxito, precisamos adquirir uma continuidade. E essa continuidade chama-se continuidade de propósito. Então a continuidade de propósito para nós equivale àquela da essência, da consciência, que vai optar pelos valores. Também tem a continuidade de propósito daqueles que optam pelas coisas materiais e se dão bem, né, terminam seus projetos. Sem esse centro de gravidade nós não avançaremos. Em um determinado momento a gente acaba desistindo. Então é preciso ter perseverança. Perseverar, isso significa ter centro de gravidade permanente. Centro de gravidade permanente, com ele a gente constrói uma continuidade de propósito. Ou seja, o nosso propósito vai sendo continuado, a gente não desiste desse nosso propósito. E qual é o propósito de todos nós que estamos aqui de maneira uniforme? Todos nós queremos a liberação, mas a liberação não vamos adquirir de um momento para outro. A nossa liberação vem no decorrer, talvez, de existências, ou pelo menos de uma existência toda. Então é preciso trabalhar continuamente para consegui-la. Então para isso nós temos os métodos que foram estabelecidos pelos veneráveis mestres. Esses métodos constituem métodos objetivos e métodos subjetivos. Os métodos subjetivos, como é que a gente tem essa classificação do subjetivo e dos objetivos? A gente diz que um método ele é subjetivo quando ele tem um pequeno impacto sobre o despertar da consciência. E a gente diz que o método é objetivo quando ele é impactante. Ele tem um impacto muito grande no despertar desta consciência. Então também, em função disso, nós vamos ter 2 tipos de consciências, que é a consciência subjetiva e a consciência objetiva. A consciência subjetiva é aquela que atua num determinado momento, cessa no outro, para depois atuar lá mais adiante. Então, se colocarmos numa reta, isto é descontínuo, ora funciona, ora não funciona, ou funciona de maneira intermitentemente. A objetiva, se colocarmos na reta, ela é contínua, ela funciona o tempo todo. E à medida que formos despertando a consciência com métodos objetivos, ela vai se tornando objetiva, até chegar um momento que ela se tornar uma luz, né, contínua para sempre. Quando o estudante atinge o grau de iluminação máxima, tem essa continuidade assegurada, é quando se atinge nas iniciações venusta o grau de Turiya.
Então o que é um Turiya? Não é minha filha, né? Eu tenho uma filha que chama-se Ana Luísa Turiya. Um Turiya é aquele que tem a consciência contínua, é o iluminado, então que despertou a sua consciência em todas as dimensões, e essa consciência contínua, ela não dorme nunca. Vejam vocês que esotericamente nós conhecemos o símbolo da consciência. Qual é o símbolo da consciência? Alegórico, que simboliza a consciência, é o galo. Então quando o galo canta, significa que a consciência se desperta. Pedro traiu Jesus por 3 vezes. Quando o galo cantou pela 3ª vez, então ele chorou e ele arrependeu-se de haver feito isso, a traição. Mas por que ele traíra? Traiu porque a consciência era pouco, e quando ela despertou no seu máximo, ele foi à morte, mas não traiu mais o seu mestre. Então, essa consciência objetiva é o nosso objetivo de trabalharmos. Isso daí seguramente é preciso nós evidenciarmos, e a gente vem colocando em todas as nossas falas, para que cada um de nós vá compreendendo. Se nós formos seguir pela gnose antiga, a gnose que não passou pelos choques, pelas oitavas que deram nela o venerável mestre Rabulu e o venerável mestre Samael, eles viviam dando choque, sintropia, oitavas, para quebrar a entropia da massa do movimento, que se fazia em oitavas para baixo. Então quem não aceitou esses choques permaneceu com as práticas subjetivas e não sabe que essas práticas subjetivas, possivelmente não sabe que elas têm um teor pequeno de impacto no despertar da consciência, mas o pessoal continua ali fazendo, como nas religiões, fazendo essas práticas por ritos, né? Se ritualizam, se tornam mecânicos, se tornam hábitos, né? Então quem faz as práticas objetivas são os revolucionários, aqueles que aceitaram as transformações impostas pelos mestres, aqueles que são revolucionários e trabalham essas práticas objetivas, são poucos. Então é importante nós sabermos quais são as práticas objetivas e quais são as práticas subjetivas, para que possamos aplicá-la na vida prática. Então a prática objetiva, elas são poucas, na verdade é uma só. Só tem uma prática objetiva que revoluciona a nossa consciência em 100%, que é a morte. Então esta é a prática objetiva. Mas a morte libera essência enfrascada pelo ego. Essa essência se tornaria emancipada, mas ingênua. A gente teria a beleza de uma criança que tem uma essência livre, mas é ingênua. Se você der para ela um copo de água H2O, ela toma bem fresca, e se misturar veneno, ela toma também, porque ela não tem a consciência. Veja bem, com a criança, se você colocar no precipício, ela pula, ela tem uma inocência, uma beleza infinita, mas não tem a consciência para a percepção. Então inocência sem consciência não é legal, por isso que a humanidade teve que passar por todo esse processo para despertar da consciência. Então, as práticas objetivas, se nós fizermos só a morte, vamos só liberar e vamos estar inocentes, poderemos ter 100% de essência liberada, 100% de essência livre, mas não teremos 100% de consciência. E com 100% de essência livre, sem ser transformado em consciência, a gente vai ao abismo. Não despertou a consciência, fez a morte, mas a essência continua ingênua, e ao entrar no abismo, o pouco de ego que tem vai
puxando eletromagneticamente essa essência, ela fica presa a esse campo eletromagnético, não emancipa. Então é preciso emancipá-la pela morte, depois fazer a meditação. Meditação, gnosticamente falando, é o processo de ativação da essência que foi liberada pela morte. Então a gente se auto-observa, faz a morte, emancipa aquilo que foi auto-observado, que é o eu, erradica o defeito, fabrica a virtude, e essa virtude tem que transformar em consciência. Então isso é meditação. Veja bem todos vocês qual a importância da consciência. A consciência é aquele instrumento em nós que permite nós detectarmos o bem e também detectar o mal, saber o que está atuando na gente. E só com a essência não seria possível. Você teria a atuação do bem, mas não saberia o que isso significaria. Então, a prática subjetiva, a prática objetiva foi rechaçada pela maioria absoluta do estudantado gnóstico, do movimento da velha ordem. Não aceita essa prática objetiva de morte, de transformação radical, imposta que foi elucidada pela Águia Rebelde, que é um ser extremamente evolucionário, né, Mestre Rabulu. Então o pessoal da velha ordem chama isso de fanatismo, porque não efetua essa revolução da consciência, não faz essa prática objetiva. Então o pessoal da gnose dinossáurica, com todo o respeito que nós temos, porque eu também passei por lá por muitos e muitos anos, por isso aprendi e posso estar aqui hoje prestando meu testemunho. É o pessoal que é tremendamente ajustado às práticas subjetivas. E quais são essas práticas? Práticas subjetivas são todas aquelas práticas auxiliares que vão ter um impacto pequeno no despertar da consciência. Então são as orações, as mantralizações, são a lamazeria, são as runas, são a cabala, são isso, são aquilo. Todas têm a sua importância, mas têm o seu limite. Então o mestre escrevia os livros para os peixinhos com esses conceitos subjetivos, mestre Samael, para depois, no momento exato, dentro desses peixinhos, ele sacar aquele que poderia absorver as práticas objetivas, que é a revolução da consciência. Então os três fatores se constituem ferramentas de práticas objetivas. Então veja bem todos vocês que estão vendo os vídeos, tem um vídeo aí com o venerável mestre Rabulu, vai dizer: olha, eu promovo o desdobramento astral sem nada, sem mantras, sem isso, sem aquilo, pratico no avião, pratico no carro, vocês também podem praticar. Desdobrar astralmente não há propriedade do movimento gnóstico, qualquer um pode fazer, qualquer ser humano. Esse vídeo está aí, você pode assistir. Então ele consegue fazer tudo isso porque qual é a ferramenta que permite? Só uma prática objetiva que ele fazia, né? Que é a morte. Então permitia ele fazer tudo isso e se libertar de todas as outras coisas, de todo o outro subjetivismo. Então não estamos aqui querendo fazer apologia a isso e que vocês deixam de praticar as práticas subjetivas. A gente só está mostrando o caminho que acelera mais o trabalho, que vai mais devagar. Mas ele mesmo vai dizer, o venerável mestre Rabulu, que todas as práticas que deu o venerável mestre Samael dão resultados positivos se for praticadas com concentração. Então a concentração é a chave de todas as práticas. Então vamos ver na prática esse impacto e a diferenciação entre subjetivismo e objetivismo, conforme a gente viu no vídeo. Todos nós que estamos aqui, daqui a pouco já deveríamos estar deitados, né? Hoje está um pouco atrasado. Tentar já é o ego falando, já é descrença, né?
é o eu da preguiça, nós vamos fazer o desdobramento astral com segurança. Então vamos deitar. Se quisermos fazer mantras, outras coisas subjetivas, pois bem, mas quem desdobra objetivamente vai apenas concentrar no coração ou no barulhinho do grilo, né, que é do motorzinho na glândula, vai sair pela pineal, corpo astral. Então vai ficar ali concentrado e a pessoa vai comandar o processo desde a saída. Ela pode dar o pulinho para discernimento, saber que está no mundo astral, se flutuar, e pode olhar para trás, ver o seu corpo, pode pegar e cobrir o corpo, como fala o mestre Samael. Experimente isso, vocês farão. Poderá sair pela fechadura da porta ou pela porta, já que é fluídico, né? Ir embora. Então lá na quinta dimensão vai comandar os processos de verificar muitas coisas, fazer seus estudos sem identificação, que se identificar perde a prática, e chegando no momento que sentir o chamado do corpo físico, o chamado magnético, volta para o corpo físico, não precisa fazer exercício de retrospecção, porque tudo que se passou lá ficou gravado para sempre na consciência. Então a pessoa comandou o processo do desdobramento desde o começo até o fim. Isto é um desdobramento objetivo, resultado da prática objetiva, de práticas objetivas que a pessoa vem fazendo. Por outro lado, a gente pode deitar e acabar dormindo, né? Toda a intenção que a gente tinha de fazer uma boa prática, acabamos praticando o mantra ronco, terminamos roncando, dormindo, né? Mas se a consciência está um pouco desperta, ela vai notar que a gente está vendo coisas diferentes. Então, naquele momento a gente dá um pulinho lá no astral e percebe que flutua. Então vai dizer, poxa, eu estou no astral. A partir daí a consciência está funcionando, é a mesma consciência que estivera funcionando no desdobramento objetivo. Ela está desperta, está funcionando, mas ela vai funcionar intermitentemente. Daí a pouco a pessoa pode perder aquele estado, voltar a sonhar de novo. Aí quando volta para o corpo físico tem que fazer retrospecção, tentar lembrar o que sonhou. Não comandou o processo do começo ao fim. Então isso é uma prática subjetiva, é a consciência subjetiva, porque ela atuou descontinuamente. Uma hora teve consciente no astral, outra hora não. Então deu para notar a diferença entre continuidade, descontinuidade, entre objetivo e subjetivo, entre o impacto entre os impacto menor do subjetivo e impacto maior do objetivo nas práticas. Então isso é importante. Então para todos nós só resta, devido ao pouco tempo que nós temos daqui para frente, sabendo que o tempo vai se esgotando, que a ampulheta, a areia vai caindo e vai ficando pouca areia, nós temos que fazer um trabalho em curto espaço de tempo. Então devemos escolher as práticas objetivas, não perder tempo com as outras práticas, porque não temos esse tempo. E então nisto nós vamos encontrar as últimas orientações para esse trabalho de maneira adequada, que é dada pelo Venerável Mestre Abulu no seu livrinho Hercólogos, onde ele enfatiza ali a morte e o desdobramento astral objetivo. Então até aqui as nossas palavras, podemos estar lendo isso novamente, assistindo o vídeo novamente, com mais sossego, com mais calma, mas devemos levar à prática intensivamente, que dá resultado para todos nós. E eu desejo a todos muita força e bons resultados. Oxalá que todos possam, já temos muitas pessoas aqui desdobrando, oxalá que todos possam desdobrar também e verificarem por si mesmos, né? Tudo isso que a gente lê nos livros do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Abulu, e que a gente reproduz aqui. Então é importante que cada um verifique por si mesmo,
porque no momento da constatação será um ganho enorme de fé, de energia para a continuidade de trabalho na senda. Então, muito obrigado e a paz reverencial.